Então, eu vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês uma situação, uma experiência que nós vivenciamos aqui em casa. Escolhi o assunto psiquiatria porque tenho, né, um episódio aqui na nossa vida em que foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, a situação já está quase que totalmente normalizada. Como vocês sabem, eu tenho 2 filhos, o Gustavo e a Natália. Em maio de 2019, o Gustavo surtou. Eu não estava aqui, eu estava no Pará, e foi assim uma situação muito difícil. Como aconteceu? Ele começou a dar alguns sinais de que alguma coisa não estava muito bem. Eu percebi isso numa chamada de vídeo que nós fizemos no Dia das Mães desse mesmo ano. Achei que alguma coisa estava estranha. E ele já estava meio que fora da realidade de vida. Enfim, depois os amigos entraram em contato comigo, porque a minha filha não queria me falar, mas quando eles entraram em contato, o Gustavo já estava internado. Ele ficou assim, meio que desorientado, com os pensamentos bagunçados, sumiu um dia de casa, depois voltou e saiu para a rua só enrolado na toalha. A polícia trouxe para casa. E em casa ele ficou bastante agressivo, quebrou coisas, então chegou à conclusão que ele estava oferecendo risco para ele, para as pessoas do seu entorno, né? Então a situação ou a solução foi internar. Chamou o SAMU, a ambulância levou para o hospital Jardim Iva. Eles têm lá uma ala de psiquiatria. Nesse meio termo, eu vim para cá, para São Paulo, e quando eu cheguei, que eu fui visitar o meu filho, foi assim um momento muito doloroso, muito difícil, porque não era o meu menino que estava ali, sabe? Era uma pessoa totalmente diferente daquele que era o meu filho. Ele estava dopado, né? Estava sedado, me reconheceu, me abraçou. Mas foi assim muito difícil, porque não era o meu Gu que estava lá. Então, o que eu observei naquele momento, que eu posso trazer, né, de conhecimento? Seriam parte dos cuidados de enfermagem que eu observei naquele momento. Então, o quarto que ele ficava era livre de qualquer coisa. As janelas eram gradeadas e ali não tinha nenhum objeto que pudesse favorecer uma agressão para ele e para os outros internados que estavam ali. Ele se mantinha o tempo todo medicado. O pessoal, né, os técnicos, os auxiliares que faziam atendimento eram assim muito atenciosos e cuidadosos quando um deles, né, ia até lá no postinho de enfermagem falar qualquer coisa. Eles conversavam, davam atenção e diziam qualquer coisa para agradar ali, depois encaminhavam eles para o lugar, e eles não ficavam presos, eles podiam ir e vir ali no espaço que eles tinham, né? Mas houve situações, não foi com o Gustavo naquele momento que eu presenciei, mas de pessoas que ficavam isolados ali, sozinhos, porque estava mais agressivo. Enfim, esse período durou uma semana de internação nesse hospital, porque é a praxe. Ficou lá então uma semana sendo medicado, recebeu alta, mas em casa a medicação não ajustou. Todos esses processos de distúrbios mentais, eles precisam de um tempo de medicação para ser ajustado. Gustavo ficou 10 dias em casa. Nesse período fez tratamento, nós fomos a 2 consultas com o psiquiatra, mas que a medicação, como eu disse, leva um tempo para ajustar e não fez efeito. Então ele teve um segundo episódio de um surto e foi internado novamente, dessa vez no Hospital do Caísme, que fica ali na Vila Mariana. É um hospital escola e muito bom. E graças a Deus lá ele teve então o tratamento que culminou para o quadro que ele apresenta
hoje. Então, falando da emergência psiquiátrica, o que aconteceu nesse segundo episódio? Nós fomos para o hospital, levado pela polícia, que era a segunda vez que ela vinha aqui atender um chamado, e esse tipo de chamado, ou não sei se sempre, enfim, vem um psicólogo junto, e o psicólogo, quando chegou aqui, né, os policiais, o que era psicólogo, reconheceu que já tinha vindo atender uma chamada nossa aqui para o Gustavo, e disse, não tem o que fazer, tem que levar para o hospital. Quando o policial chegou, o Gustavo falou, me acusou, a minha mãe, ela está me mantendo em cárcere privado. Aí o policial olhou para mim, né? Eu só fiquei quieta porque ele estava totalmente descompensado naquele momento e perguntou: você quer apresentar uma denúncia contra sua mãe? Se apresentar, vai dar processo, ela vai ter que ir presa e tudo mais. Aí ele falou: não, eu perdoo minha mãe. Só abrindo um parênteses, a pessoa que está em surto, ela não tem senso crítico, ela fala coisa e ela faz coisa porque não tem como filtrar, tipo, o que é certo, o que é errado, não tem ali um equilíbrio. Nesse hospital, então, do Caísme, quando aconteceu o momento de internação, estávamos em consulta e ele passou a versão dele dos acontecimentos para o médico, que era estudante. E o médico ouviu tudo, só que meu filho estava muito alterado. E daí o médico falou assim, eu vou ali conversar com o meu superior e eu já volto. Eu falei para ele de canto de boca, se você sair daqui, ele vai fugir. O Gustavo escutou e falou, e vou mesmo. Levantou e foi. Depois vieram outros, né, o médico que cuidou dele posteriormente, conversou e ele entrou para o hospital para tomar o remédio. Aí eu fui atrás, né, junto, e aí o Gustavo ficou muito agressivo e gritou comigo e eu tive que sair de lá. E fiquei esperando todo o processo, porque você tem que assinar a internação, né? Então, é esse o procedimento do atendimento. Se estiver muito agressivo, eles medicam, você assina a internação e lá é o mesmo procedimento. No postinho de enfermagem, eles cuidam, medicam, controlam, eles ficam soltos, ninguém fica preso, a não ser quando está muito agressivo, que precisa ficar contido. E também foi o que aconteceu em um dos momentos que eu fui visitar. O meu filho, ele estava muito agressivo e precisou ficar contido. Então, essa foi assim, um momento muito, muito, muito difícil, em que ele berrava, em que ele gritava, mãe, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, por que você fez isso comigo? Ele estava amarrado na cama, e ele é forte, se debatia e tudo mais. Enfim, foi muito difícil. Então, ele ficou uma semana e pouco ali na parte de enfermaria, esperando uma vaga para um quarto quando aconteceu essa vaga. Então, uma equipe médica que faz o acompanhamento e ele foi melhorando, trocaram a medicação umas 2 vezes até ajustar um remédio que fizesse efeito, que o mantivesse calmo e que aos poucos fosse trazendo ali a razão, né, os sentidos dele. Então, nesse período, foram mais 23 dias de internação, juntando com uma semana que ele tinha ficado primeiro, então, totalizando aí 30 dias. Depois que ele recebeu alta, porque já não fazia mais bem para ele ficar lá no internado, a gente tinha que voltar durante 3 meses, uma vez por semana, para fazer o acompanhamento. Então, era... eu esqueci o nome agora, gente. Enfim, ele ficava com um grupo de pessoas com problemas mentais e o familiar ficava com outro grupo de apoio. Ficava com um grupo de apoio lá e muita gente contava como que estava, né? A acolhida, o acolhimento, como que nós estávamos nos sentindo.
E depois, então, desses 3 meses, as consultas passaram a ser quinzenais, depois mensais, espaçadas de 3 meses, aí entrou pandemia e tudo mais, as consultas ficaram sendo só online, e ele mantém hoje o vínculo com o hospital, com o tratamento, com a medicação que ele precisa tomar. Ele toma ainda uma medicação que é para evitar um novo surto e toma uma outra medicação para depressão. O que ficou desse histórico todo é o diagnóstico de bipolaridade. Como eu disse no começo, graças a Deus, hoje ele está bem, está estudando, voltou a estudar, a gente teve que interromper o curso. Ele faz direito, termina esse ano, se Deus quiser, e prestou exame da OAB, passou, eu não sei se eu comentei com vocês em sala, mas enfim. Ele precisa fazer acompanhamento aí por uns 5 anos, e os médicos, eles vão dosando a quantidade, né? Ou aumenta ou reduz de acordo com o quadro clínico do paciente. Então, como eu disse, restou aí o diagnóstico de bipolaridade. E o que foi que desencadeou esse processo? Como eu disse na apresentação, são fatores genéticos, então a família do pai tem algum fator genético para distúrbio e a minha família também tem, do lado da minha mãe, alguma coisa. Então, a informação genética, ela está lá. Pode ser que você conviva com isso a vida inteira e que nunca surta, isso nunca venha à tona, nunca exploda. Porém, como eu disse, né, através das pesquisas, há fatores que desencadeiam esse processo. E um dos fatores é uso de... Esqueci o nome, gente. De drogas, não era esse o nome, mas é o que vem. Substâncias. E o Gustavo, ele fazia uso de maconha e de algumas outras coisas que ele me contou depois. Então, nós, né, a equipe médica toda, e a gente também, e até ele hoje, ele tem essa consciência de que foram essas substâncias que desencadearam nele esse processo. É só um partilhar, né, com os colegas de classe, de curso, que a gente precisa estar atento a essas questões da mente, as questões psicológicas, e o que fazer no caso de acontecer na sua casa, no trabalho que a gente vai prestando. É levar para o hospital e buscar atendimento e ter cuidado. Durante os 10 dias que ele ficou aqui em casa, depois que saiu da primeira internação, a gente mantinha as portas fechadas e tudo que era cortante, faca, tesoura, tudo isso era escondido. E eu dormia com a porta do quarto trancada, a minha filha dormia comigo, mas era uma tensão muito grande. E logo que ele voltou da primeira internação, ele tinha medo de ficar sozinho. Então, ele dormiu uma semana comigo, com medo, mas assim, a gente do lado de cá não dorme, porque a pessoa está fora do seu juízo, ela não tem senso crítico, ela não tem crivo, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Isso é muito prejudicial. Então, a gente precisa de ter um olhar atento para essa situação. É uma história longa para contar assim em pouco tempo, eu espero que dê tempo. É isso.